Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Olá pessoal, sou Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Olá, eu sou o Diego Aquino da High Platform. É ótimo conquistar um novo cliente, né? Mas melhor ainda é conseguir mantê-lo na empresa. Mas como que a gente consegue saber quanto de lucro você pode esperar de um cliente? É para isso que serve o Lifetime Value, o LTV. É isso aí, exatamente, Diego. E o tema de hoje é engajamento de cliente e relevância de CX no aumento do LTV, né, do Lifetime Value, de clientes B2B. Então vamos falar sobre como as ações de Customer Experience podem impactar no Lifetime Value de um cliente. E para conversar com a gente, a nossa convidada de hoje é a Aline Hayashida, Global Customer Engagement Director na AES Corporation. Aline, seja bem-vinda. Conte um pouco sobre você. Oi, Diego. Oi, Léo, tudo bem? Obrigada aí pelo convite. Bom, a minha atuação hoje ela é bem focada em estratégias, né, de Customer Engagement, CX, também uma parte aí relevante de voz do cliente. Dentro da ES, acho que até para dar um contexto de para onde as minhas respostas elas vão tender, eu não olho a parte de distribuição de energia, tá? Para quem conhece a ES, já ouviu falar, provavelmente relaciona a empresa com a antiga Eletropaulo, e a gente vendeu a operação, né, de distribuição, e na verdade esse é um movimento que a ES está fazendo globalmente. Então, o negócio da ES hoje, ele é bem focado na parte de geração e de comercialização de energia para grandes clientes. Então, para quem não sabe aí, a título de curiosidade, a comercialização de energia é um mercado totalmente paralelo e dependendo do tamanho, né, de uma unidade comercial ou industrial, elas podem comprar energia de diferentes players no mercado e não necessariamente da distribuidora, né, como a gente está acostumado sendo um cliente residencial. Legal, Aline, a gente sempre fala aqui que a gente começa do começo, né, do básico. Então a minha primeira pergunta é: como calcular o Lifetime Value? Bom, então a gente já está começando com a pergunta do milhão, né? Porque eu vou dizer aqui que não existe uma forma única. Então, eu acho que assim, o cálculo de lifetime value, ele nasce em um modelo SaaS, né? Então, é um modelo específico de assinatura, não necessariamente SaaS. Então, você pensa aí, uma forma de calcular, né? Você usa o ticket médio, é multiplicado pela média de transações no ano, ou seja, a receita anual, e multiplica isso pela média de anos, a expectativa, né, de média de anos de relacionamento com aquele cliente, ou dependendo em casos onde você tem churn, você precisa levar o tempo de retenção em conta, né? Qual é a sua expectativa considerando o comportamento de churn na sua base. Eu já vi empresas que calculam LTV subtraindo o custo de aquisição também. Então, eu acho que existem diversas formas, mas se eu jogo isso para o meu ambiente, a coisa fica ainda mais ampla em termos de possibilidade, né? Porque em energia, como o caso que eu expliquei do que a se faz, ou em outros negócios B2B, inclusive já passei por telecom aí, o valor do contrato, pela quantidade de anos e a expectativa, né, média de renovação de contratos, não necessariamente vai ter o mesmo comportamento, né? E outra coisa é que não necessariamente uma renovação se dá no mesmo patamar de receita ou pela mesma quantidade de anos. A negociação ela é totalmente variável e aquele negócio pode se dar de diferentes formas. Também em energia, por exemplo, não se fala praticamente em receita ou ticket médio. Para contratos de energia, você só fala de margem variável. Então, você vai adicionando aí alguns níveis de complexidade, né? E outra coisa é, por exemplo, os tipos de contrato, eles também vão variar pelo tamanho do negócio, pela a duração. Então, a variância em relação à média do que pode ser um contrato de energia, ela é muito alta. Você pode ter clientes pequenos, com uma duração curta, você pode ter um contrato literalmente de 15 anos, numa estrutura extremamente complexa e óbvio, né, que o LTV, se você for comparar, ele vai ser totalmente diferente. Então, segmentação acaba sendo uma variável muito importante em um ambiente B2B também, para que os números façam sentido e que você esteja analisando da maneira correta. Aline, muitas empresas buscam a
todo custo manter um LTV alto. Mas qual que é a real importância de ter um índice de Customer Lifetime Value alto dentro das operações, ainda mais em um mercado B2B, que é o que você trabalha? Assim, é muito importante e não só pela regra básica assim, de mercado, que já é quase clichê, né? Que custa muito mais trazer novos clientes para dentro de casa do que manter os existentes. Mas o ponto é que a LTV está totalmente relacionado com a sustentabilidade do seu modelo de negócio. E uma análise criteriosa dessa métrica, ela te leva a diferentes oportunidades de crescimento, né? Então, seja aí aumentando, por exemplo, o ticket médio. E aí você pode ter uma estratégia de valor relacionado à sua oferta original, mudando a proposta de valor, né, da sua oferta. Ou você pode explorar up cross-sell, então migrar seu cliente para ofertas mais caras, né, ou mais complexas, enfim. Ou adicionar serviços de valor agregado, aquele cliente que já está na sua base, né, você vende coisas adicionais. Outra estratégia, você pode aumentar o tempo de retenção desses clientes. Essa pode ser uma abordagem para as ofertas que ele já tem. Ou até diminuir, né, o custo de aquisição ou até o custo de serviço, né? Então, dependendo do tipo de operação que você tem, custo de serviço é extremamente pesado até. Eu falei que eu não olho para distribuição, mas já olhei, então pensando em distribuição, esse é um custo extremamente relevante. A quantidade de chamada que você recebe para contestar a conta por uma situação onde faltou energia. Então, são vários aspectos que estão relacionados, né, ao LTV e como você pode traçar estratégias para aumentar. Então, ele está diretamente relacionado ao sucesso do negócio. E Aline, como que o Customer Experience pode impactar no aumento do LTV? Acho que essa pergunta está até bem relacionada com o que a gente estava falando antes, né? Porque CX ele tem um impacto altíssimo na aquisição de novos clientes, com certeza, e ainda mais na retenção de clientes existentes, né? Mas o ponto é que o conceito de lealdade, na verdade, o que ele faz é que ele naturalmente aumenta o tempo médio de relacionamento e a manutenção dos negócios que você tem. Só que clientes satisfeitos, eles enxergam o diferencial na experiência, né, que tem com a empresa e eles estão, por conta disso, muito mais suscetíveis a comprar mais produtos e serviços, então não só manter o que eles têm, mas eles também têm uma tendência, uma probabilidade maior a comprar mais coisas e a recomendar seu negócio, né? Então, CX ele acaba tendo um papel fundamental na exponencialidade também, né, de um negócio. Isso independente se é B2C, B2B, B2B2B. Então, eu diria que essa é a relação mesmo entre CX e LTV. Agora, Aline, o LTV ele é uma métrica super importante para o sucesso do negócio, como você mesmo acabou de dizer, né? E quais são os indicadores mais importantes que precisamos acompanhar de perto e que impactam o LTV de forma direta? Legal, então. Claro que todos os indicadores que de alguma forma eles estão na composição da fórmula de LTV, ou talvez eles não estejam na composição, mas eles influenciam as variáveis dessa fórmula, todos esses vão ser essenciais para você estruturar a análise preditiva correta, né? Mas eu vou de novo voltar aqui para a linha do que a gente estava conversando sobre CX. E eu realmente acredito que é essencial ter as métricas corretas de satisfação de clientes. Então, NPS, acho que é provavelmente a métrica mais popular atualmente em B2C, em B2B, mas tão importante quanto medir, né, essa métrica que ela é quase um outcome, né? Ela quase já deixa de ser simplesmente uma métrica. Então, é medir para trás todos os aspectos ao longo da jornada do cliente, o que impede a experiência adequada, onde você tem falhas, né, de satisfação ou problemas evidentes, porque isso no final é o que deveria explicar a sua performance geral e apontar claramente o que deve ser mantido, eliminado, melhorado, ou o que deve começar a ser feito, e é uma cadeia de impacto, né? Essas pequenas coisas pequenos processos e momentos de contato com os clientes, eles servem para explicar como você performa em NPS e, como a gente falou anteriormente, está totalmente relacionado à sua expectativa de LTV. Então, eu acho que um programa sólido de
de voz do cliente, design de CX, até porque não adianta só medir, né, e não conseguir reagir ao que você está escutando, deveria ser o coração mesmo de uma estratégia de crescimento de LTV. Agora, você entende que há então uma relação muito grande entre o Customer Experience e o Lifetime Value. E podemos então dizer que as empresas que possuem uma cultura de cliente enraizada e que reflete nos clientes no final das contas, possuem um LTV alto? Olha, eu diria que sim. Eu já vi, inclusive, uma série de estudos, a Forrester, eu não sei se vocês acompanham ou não, mas eles têm uma série de pesquisas e uma série estatística que eles mantêm por um longo tempo, onde eles avaliam realmente, né, e analisam a correlação entre a performance em termos de crescimento, né, de receita, de base de clientes dessas empresas, comparando com a estratégia que elas têm de Customer Engagement e CX nas empresas, né? Então, eles têm até um termo lá de Masters of CX, que é realmente as empresas que conseguem virar essa chave e pensar nos seus processos todos, na verdade, não só a voz do cliente, como eu falei, mas conectar isso a outros processos que influenciam de alguma forma a experiência que um cliente tem com um serviço ou um produto, e é consistente o quão maior é o crescimento dessas empresas em relação a outras que vão mais atrasadas aí nessa transformação. E Aline, como que a gente engaja aqueles clientes que não estão ativos? O conceito de clientes inativos, eu acho que, de novo, ele também está bem relacionado a modelo de negócio por assinatura, né? Que de novo, é bem diferente do mundo que eu estou inserida hoje, apesar de eu ter um histórico também em B2C, em outros tipos de serviços bem diferentes do que eu faço hoje, né? Mas, nesse contexto, eu acho que é importante primeiro entender a razão do churn ou do cancelamento de um cliente inativo para utilizar a abordagem correta. Então, eu penso, por exemplo, o LinkedIn, né? Utiliza uma série de táticas aí, por exemplo, período gratuito, um desconto na mensalidade por um tempo limitado para que você volte para a base ativa, né? Mas não necessariamente vai ser suficiente. A pessoa ela pode aderir à oferta de retenção pela oportunidade daquele momento e cancelar de novo quando o preço voltar ao patamar original. Inclusive, já fiz, desculpa, LinkedIn. Mas o que eu estou dizendo é que entender a causa, ela é muito importante, né? E até levando agora já para onde eu estou inserida atualmente, se eu penso no negócio de energia B2B, né? A grande causa raiz é mais profunda ainda, né? Que pensar numa relação como a do LinkedIn que eu expliquei, é que lealdade é um conceito quase inexplorado nesse mercado. Energia é vista assim amplamente pelas empresas como uma commodity, talvez pior que isso, é quase um custo indesejado que afeta drasticamente o P&L dessas empresas, principalmente se é um cliente grande industrial, por exemplo. Então, o setor como todo, atualmente, de energia, ele passa por uma transformação profunda, no sentido até de repensar mesmo qual é o papel, né, da indústria e quais são outras oportunidades de atuação estratégica ou papel, né, que a energia pode ter dentro dos seus clientes corporativos, como, por exemplo, atingir o objetivo de sustentabilidade através de soluções renováveis. Então, assim, hoje você vê até campanha de publicidade, né, de clientes que comunicam aí amplamente que agora só recebem e só utilizam energia de fontes renováveis. A energia, ela sai, né, um pouco dessa posição de custo para se tornar quase um ativo de marca e posicionamento dessas empresas. Então, o que eu estou dizendo é que a análise ela pode ser mais profunda do que só uma relação ali de uma transação imediata, né, de tentar reter um churn. Agora, falamos bastante de LTV, né, essa métrica que para o mercado B2B tem um peso muito grande, e mais até do que para o mercado B2C, e muitas áreas são envolvidas, né, nesse processo. Além, assim, das áreas de atendimento e sucesso do cliente, na sua visão, quais outras áreas devem ser envolvidas na gestão das estratégias que impactam o LTV? De novo eu vou começar falando que depende, né, do tipo de negócio, mas assim, como eu comentei, né, que eu tive uma trajetória aí bem B2C, depois migrei pro B2B, é quase impossível não fazer essas comparações mental, sabe, quando eu escuto essas perguntas.
Mas ainda assim eu diria que, primeiro, marketing é indiscutivelmente central. Eu sei que muitas vezes existe quase uma guerra silenciosa entre marketing, vendas e atendimento, mas a verdade é que é exatamente o funcionamento desse ecossistema que vai gerar uma estratégia bem sucedida de crescimento de LTV no curto e no longo prazo, né? Então, muitas vezes algo que é percebido numa área, a solução não vai vir daquela mesma área. Então, acho que essas são as 3 áreas aí que são definitivamente o back e o front de tudo que encosta, né, no cliente em termos de oferta. Mas eu também acho que não são as únicas áreas, e especialmente em B2B, né? Eu fico pensando aqui em energia, o quanto operação financeiro, jurídico tem um impacto gigante. E eu acho que, inclusive, hoje, em geral, as empresas, elas, inclusive, subestimam quanto essas outras áreas que ficam, em teoria, totalmente no backstage, podem ter uma influência gigantesca em CX, né? Mesmo que muitas vezes o seu ponto focal num cliente B2B não vai interagir diretamente com o seu jurídico, pode ter um intermediário ali no meio, as razões de insatisfação ou de quebra naquele processo podem vir exatamente porque ele está sendo pensado internamente, focado só em eficiência operacional da empresa, e não como aquilo reflete no momento que o cliente vai ter algum tipo de interação com um contrato, né? Então, pode ser bastante amplo e, na minha opinião, inclusive deveria ser bastante amplo a quantidade de áreas, né, que você envolve nesse processo. Aline, aqui no Brasil, como você tem visto as empresas utilizando ou até mesmo dando importância devida para essa métrica? Como você tem visto isso aqui? Se eu penso em empresas B2B que eu conheço, eu não sei se estão dando a importância correta. Eu acho que ainda é muito mais difundido, como eu falei, em ambientes B2C, em empresas de SaaS, em empresas com modelos mesmo de serviços por assinatura. Eu acho que aí esse conceito ele está mais difundido. Até porque, como eu falei lá atrás, em alguma das perguntas que a gente teve, é mais complexo, né? Dependendo do tipo de serviço que você tem ou como a sua estrutura, né, de geração de receita está configurada. Pode ser muito mais complexo, você pode ter muito mais variáveis. Inclusive eu mesma já tive assim, inúmeras discussões do que é LTV, o que aquele número diz, quais são as variáveis que estão compondo aquele cálculo. Então, eu particularmente nunca estive em muitas discussões com outros colegas aí do mundo B2B sobre LTV. NPS, por exemplo, isso sim, isso eu acho que já está crescendo. Não vou dizer que está no cenário ideal não de B2B. Ainda tem muita empresa que não tem programa assim, para medir o que está acontecendo do lado do cliente, sabe? E acho que a mesma coisa talvez para LTV. São conceitos que estão evoluindo e B2B, querendo ou não, tá sempre um pouco atrasado, né? Acho que a gente está no momento onde B2B está começando a entender que não é tão diferente de B2B assim. E no final das contas você adapta, mas a base é a mesma. E a verdade é que a gente está negociando com pessoas do outro lado. Então, conceitualmente, nem deveria ser tão diferente assim mesmo. Aline, muito obrigado pela sua participação. Você trouxe aí insights de um tema bastante complexo, mas eu acredito que ajudou bastante nossa comunidade. Eu queria deixar um espaço aberto aqui para você dar um recado final aí para os nossos ouvintes sobre LTV. Eu acho que não subestimem, não só o LTV, mas realmente o papel de CX no mundo B2B. E eu acho que é bastante subestimado, como eu estava falando antes. Então, eu acho que essa é a minha mensagem final. E também em B2B você precisa ser um pouquinho mais paciente. Não ache que você vai colocar uma estratégia
e no dia seguinte você vai ver o resultado daquilo, como é possível um modelo SaaS, onde você adapta algo e você vê a venda entrando em segundos através dos seus canais digitais. A realidade é outra, você tem um ciclo de venda, um ciclo de produto totalmente diferente, mas não significa que é menos importante. Então, pode demorar mais, mas os resultados também muitas vezes são mais consistentes e mais duradouros do que em ambientes onde churn é muito fácil. Aline, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Pessoal, Customer Lovers, espero que vocês tenham gostado. Um tema super legal, falando sobre métricas, falando sobre a relação dela, né, da satisfação do consumidor com o tempo que ele fica com você e com o sucesso do negócio. Continuem acompanhando a gente e até os próximos episódios. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Instagram @HighPlatformBR. e se liga no conteúdo que rola por lá.